boa noite. Nós vamos trabalhar um tema do capítulo 17 de Nos Domínios da Mediunidade, Serviço de Passes. E estaremos trazendo do Mecanismos da Mediunidade alguns tópicos associados à leitura, ao conteúdo desse capítulo 17. Em especial, em Mecanismos, é o capítulo Mediunidade Curativa 22, que existem alguns conceitos que estarão conversando com o livro Nos Domínios de hoje. Aqui uma singela imagem para chamar a nós a atenção, o foco da nossa mente em Jesus. Em momentos em que Ele, por meio da imposição de mãos, por Ele passava um fluxo de energia que tocava não só os corpos físicos, como os corpos espirituais de quem estava próximo dele. Ali podemos ver a presença de um passe ocorrendo, a partir das energias cósmicas do Criador, com as quais Jesus tinha sintonia mental, do seu campo mental, pensamentos, emergiam energias em que as quais eles canalizava, e ao canalizar promovia a atuação biológica naqueles enfermos do corpo e da alma. André Luiz, Aulus e tantos outros companheiros da equipe apresenta a nós, por meio destes dois capítulos, a ciência da alma por trás do passe. Nós sabemos que este conteúdo científico apresentado é extenso e dariam cursos de vários dias, muitas horas, livros inúmeros, inclusive o passe como cura magnética da nossa querida doutora Marlene, apresenta-nos a nós conceitos profundos, e que aqui a nossa intenção hoje será apenas buscar um pouco do resumo do que eles estão falando nesses dois capítulos. A começar por um momento em que estavam André Luiz e Hilário observando, no mesmo grupo espírita, os preparativos para o trabalho de passe que iriam ocorrer. Então eles observam os dois médiuns que estavam se preparando por meio de uma prece antes de iniciar o trabalho de passes, minutos antes. E eles dizem, calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade e de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Dá um clique aqui. Obrigado. E aí, o Hilário, que era extremamente curioso ao lado de André, ele questiona, porque ele observa que os dois médiuns estavam numa atmosfera espiritual elevada naquele momento, pela prece. E aí ele questiona um dos orientadores. O amigo permanece frequentemente aqui, que era
Conrado, o benfeitor espiritual daquela noite, que estaria coordenando aquela parte do passe. E pergunta se o amigo permanece frequentemente aqui. E o orientador responde: sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Então aqui nós já vamos pincelar um aspecto. Quando eles afirmam enfermos, eles estão se referindo aos encarnados e aos desencarnados que estão presentes. Todos são cuidados. Todos. Embora nós, no trabalho de passe, grande parte de nós enxergamos o encarnado chegando para sentar na cadeira e receber a intervenção do passe, inúmeras entidades são auxiliadas naquele instante. E para ele diz que atendem aos necessitados de qualquer procedência, inclusive os médiuns. Se houver necessidade, são atendidos também. Então, de qualquer procedência, não só de uma procedência específica, mas de qualquer procedência, inclusive nós no trabalho. Aí o Hilário pergunta: conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente. Olha como é organizado o trabalho espiritual do passe. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. E os médiuns? São invariavelmente os mesmos? Agora ele questiona sobre a organização dos encarnados. Aí ele responde que sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Então, se naquele dia o médium não pode ir, é claro que ele é substituído durante o trabalho. No entanto, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes, ocorrem nessa permuta. Aí percebemos que nós nos organizamos o máximo que podemos. Eles têm uma organização, inclusive com a ficha de cada tarefeiro espiritual que está ali, e afirma que quando nós, na nossa frequência, por algum motivo temos um impedimento para chegar para estar presente, pode ser substituído na tarefa, mas nenhum de nós somos insubstituíveis. Ou melhor, nós somos, insubstituíveis, porque a nossa energia ela é específica. Naquela tarefa alguém pode fazer, a coisa acontece, vai ocorrer alguns prejuízos no momento, mas eles conseguem remediar. Mas a tua energia é única, a minha energia é única, é específica. E existe um ajuste energético nosso, como médiuns passistas, que estamos ali matriculados nesse serviço, existe uma conexão de energia em sintonia, e se a gente não está, o fluxo vai ocorrer de uma outra maneira. Então todos são importantes. Então quando se afirma, ninguém é insubstituível, qualquer um pode fazer seu papel, não é bem assim. Porque senão ele estaria dizendo aqui, tudo bem, qualquer um
E na verdade todos somos importantes. No entanto, não há como negar que nós somos muito pequenos dentro dessa cadeia de energia que vem do Criador, do nosso Pai Celestial, passando pela mente do Cristo e por todos os espíritos superiores que coordenam isso, até culminar a energia na palma da nossa mão quando fazemos a imposição. Nós somos um elo pequenininho da cadeia, porém importantes como todos os seres da criação. Isso nos mostra que, como eles são altamente organizados, o nosso grau de comprometimento com o passe, como médiuns passistas, deve ser a contento do nível organizacional que eles estão mostrando para nós nesse caso. Uma atitude importante nossa é a ação da prece. Antes do passe, como eles estavam observando os dois médiuns, olhos fechados, sentados em oração, preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Questiona o Hilário. Não sei se é o Hilário ou se era o André que pergunta aqui. É então que Conrado responde: sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique, que são os dois médiuns, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Antes de continuar, a oração é um banho de forças. Então, nesse sentido, no momento de se prepararem para o passe, a oração que eles fazem com tamanho fervor, não é aquela oração da prece inicial, eles já estavam sentados em oração. Essa é a ideia. Eles estavam se preparando em oração, em silêncio, aí depois que teve sim o início do tratamento de passe e abertura. Mas antes eles estavam sentados. E nessa oração foi interessante observar, e aí ele coloca as diversas energias que estavam em volta do campo mental deles durante a prece. E o que acontece? Essas correntes de pensamento, elas expulsam deles os sombrios remanescentes da atividade comum do dia a dia. Porque antes de chegar para o trabalho do passe, muitos de nós trabalhamos e lá cuidamos da casa, ou vamos para a empresa, pega o ônibus e chega. Então tem uma porção de energias que nós absorvemos ou produzimos durante a atividade comum, do que é comum a todos nós. Quando chegamos e fazemos essa oração interna, nós conseguimos expulsar toda e qualquer energia assim, menos feliz que absorvemos durante o dia. E, ao mesmo tempo, nós absorvemos do plano superior as substâncias renovadoras. E aí que renova a nossa energia, antes do passo começar, inclusive. Antes mesmo dos trabalhos iniciarem. E aí nós vamos absorver, como o ambiente é saturado de energias, de substâncias sutis, nós quando oramos, entramos numa concentração, irradiamos as ondas curtas, que são ondas que transmutam a energia do nosso corpo espiritual, são as ondas curtas, que são energias de alta transformação do campo espiritual, e elas se transformam de que maneira? Expulsando as energias mais densas que a gente trouxe do trânsito, que trouxe do dia a dia, daquela irritação dentro de casa, de manhã, para chegar, por exemplo, hoje, expulsar essas energias e absorver as substâncias
renovadoras, que aí renovam, ocorre essa transfusão de energia e nós vamos nos sentindo mais harmonizados. Só que não é uma harmonia promovida de forma passiva. Pelo contrário, nós estarmos na oração é uma atitude da vontade, é ativo o processo de harmonização das nossas energias. E desse modo, o que vai acontecer? Desse modo, ele diz, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Já enunciou Jesus nessa frase. Eles se ajudaram, consequentemente as leis do universo, inclusive a lei do pensamento, essa energia, ajuda a harmonizar a nós mesmos a partir da nossa atitude interna. Pincelando do mecanismos, a interpretação sobre a prece que ele fala dessa renovação. A nossa vontade aciona os átomos mentais. Nós vimos isso no início do curso, então nós vamos retomar propositalmente. É que a vontade aciona os átomos mentais dentro do núcleo de cada átomo mental, e quando essa vontade firme de comunhão com o Pai, quando ela ocorre nessas situações, em especial nas preces, nas súplicas, ou em aturadas concentrações de força da nossa mente, é onde nós irradiamos os raios muito curtos, que são as ondas curtas, e que possuem imenso poder transformador do campo espiritual. Então nós irradiamos e transformamos o nosso campo espiritual, a partir da nossa vontade. E Jesus orienta-nos a própria oração do Pai Nosso como um recurso que, quando feita com a vontade, a sinceridade, o sentimento sincero, também tende a promover essas transformações. Então, o exemplo que nós demos aquele dia da mulher hemorroísta, que ao tocar as vestes de Jesus, a vontade era tanta, mas tanta, que ela tocou Jesus. Então, é a ação da prece, uma prece consciente da alma, que ela estava com os olhos abertos, inclusive os olhos abertos da própria alma, para tocar Jesus com essa vontade, irradiando os raios curtos também. Então, dando continuidade, no mesmo momento que eles são respondidos nas perguntas, que eles continuam, que Aulus começa a afirmar que somos nós aqui neste recinto consagrado à missão evangélica sob a inspiração de Jesus. Algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá de produção de luz. Portanto, nós, ele diz, somos como a tomada. Então ele, o mentor espiritual, se coloca como sendo um intermediário. Então nós somos intermediários dos intermediários, e eles também são intermediários de o quê? De uma força maior, de uma energia que também passa por eles e passa por nós. Então o nosso papel é plugarmos-nos nesta fonte de energia maior. Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique. Henrique era o segundo médium, como a recordar-lhe o horário estabelecido. Então ele estava de olho fechado, sentadinho ali, concentrado na prece,
o mentor se aproxima, toca no ombro dele, no caso Conrado toca no ombro dele, e eu achamos interessante essa passagem, porque apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, ele obedeceu de pronto, levantou e abriu a porta para a entrada dos sofredores. Então, mesmo não sentindo o tato da entidade, ele levanta e vai, ele obedece. Então, olha como a nossa intuição acontece, a comunicação acontece nesse período. Então, o horário é algo extremamente importante. Que quando ele não estava atento, aqui o Henrique não estava muito atento, o mentor foi lá e dá um cutucão, ó, está na hora de começar. Então, até isso, eles prestam atenção para iniciar, para que tudo ocorra muito bem. Porque nesse momento, a porta estava fechada, mas do lado de fora havia uma porção de sofredores, de pessoas que estavam aguardando para iniciar, e muitas entidades ali também. E foi curioso que André Luiz achou bastante interessante que os dois médiuns estavam em num clima de energia elevada. E na porta, lá de lá, estava uma confusão enorme. Né? Então foi importante esse preparo dos médiuns, porque eles não se envolveram com a energia tumultuada que estava ocorrendo ali. Ele abriu a porta, mas ele já estava bem harmonizado e não se contaminou energeticamente. Então vamos colocar alguns exemplos, depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. O que acontecia? As pessoas iam entrando de 2 em 2, sentavam, e os passistas levantavam e aplicavam. E cada vez que o pessoal ia passando, tomando passe, ia saindo, era nítido os sinais de reconforto, de alívio, de contentamento de cada pessoa que saía da sala depois de receber o passe. Aí, Hilário e André Luiz começam a questionar um pouco sobre a transmissão do passe, sobre a transmissão dele, da energia a ser transmitida. Porque eles percebem que das mãos de Clara e Henrique irradiavam faíscas luminosas. Faíscas luminosas, e isso revigorava as pessoas que estavam ali sentadas, recebendo o passe. Então via muitas luzes de cores diferentes. Na maioria dos casos, não precisavam nem tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Na maioria dos casos, não precisava tocar. Mas em alguns casos, eles tocavam no corpo do paciente também. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas, ou seja, de súbito, imediatas. Então aqui vem um aspecto interessante, porque muitos anos atrás, quando estudei o passe, em outro grupo espírita, curso de passe e tudo, não era pela forma que o passe era feito, não podia se tocar, e não podia se. E pela primeira vez, depois de mesmo ler outras vezes, percebo que não existe uma regra se pode tocar na pessoa ou não pode. Porque aqui é um grande exemplo que eles apresentam, que na maioria dos casos não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Na maioria não precisou, mas houveram uns casos que sim. E qual que é a diferença entre tocar ou não? Ele coloca que quando a curtas distâncias, os recursos magnéticos, eles conseguem atravessar a aura da pessoa. Se houver necessidade de tocar, não há problema algum também. Então isso achei muito interessante, que a distância, ela de alguma maneira, ela está associada à absorção dessa energia por parte do assistido ou do enfermo. Em curta distância, a energia atravessa o tipo de energia que eles estavam conseguindo enxergar ali. Os passistas, inclusive,
afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então, esse benfeitor espiritual, junto com os colaboradores, eles doavam energia para os médiums, e a energia, antes de passar para a mão, ela vinha primeiro à cabeça. Então elas percorriam a cabeça, tá? E depois fluíam para as mãos dos médiuns. Então Hilário pergunta: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiro na cabeça dos médiuns e depois nas mãos? Por que primeiro na cabeça? Aí fica a pergunta para a gente também. Por que a energia circula em nós? Pensando quando trabalhamos no passe, a energia às vezes não vemos, mas ela flui primeiro na cabeça e depois nas mãos. Aulus responde: ainda aqui não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Portanto, a energia vem na cabeça primeiro, devido à importância da nossa mente, como médiuns aqui, transmissores. Isso vai determinar também a eficácia nessa transmissão. É por isso que não se pode, é evidente, né? A gente compreende por isso que não pode dar um passo pensando em outra coisa lá fora. Não, a mente precisa estar o quê? Focada, alinhada, atenção máxima no pensamento, né? Em sintonia com os espíritos amigos. O pensamento influi de maneira decisiva. Poxa, o nosso pensamento, como médium, influi de maneira decisiva. Achei muito forte essa palavra. E realmente mostra que é decisivo. Por isso a eficácia. E aí vem com isso. É decisiva na doação de princípios curadores. Então, é quando estamos doando, o nosso pensamento influencia de forma decisiva. E que tipo de pensamento é necessário para que essa atuação do pensamento seja benéfica? Ele completa: a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade. A gente lembra agora de um exemplo de Jesus sobre isso, o qual levaram-se um homem levou o filho para os apóstolos afastar os maus espíritos dele. Isso está até no capítulo da fé, né, do Evangelho. E aí os discípulos tentaram, não conseguiram, aí mandaram chamar Jesus. Jesus chega e o pai afirma: trouxe meu filho que está no lunático, padece no fogo e na água, e seus discípulos não conseguiram curar. Aí Jesus afirma: homens de pouca fé. E aí, tragam-me aqui o menino. Aí Jesus vai, e aí na Bíblia coloca, né, expulsa os demônios da criança, ou seja, retira os espíritos que estavam obsediando eventualmente. E aí os apóstolos, depois tudo se dá, tudo bem, então eles perguntam: mestre, por que nós não conseguimos curar, afastar, né, os maus espíritos? Por causa de vossa pouca incredulidade, de vossa pouca fé. Pois se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta montanha: vá daqui e ali, e ela passará. Realmente, nesse sentido, está vinculado com o ensinamento de Jesus. A fé, ela é um substrato, uma argamassa importante em nós como médiums, para que se dê esse fluxo de pensamento
esse fluxo de energia que vai beneficiar a cura do irmão. E quando falamos cura, são dos corpos, não só o físico, mas tem ali o perispírito, o corpo espiritual, os corpos mentais. Então, é a enfermidade que o ser está apresentando. Então, a fé para nós funciona como uma argamassa necessária, porque naquele momento nem os apóstolos conseguiram promover uma desobsessão, passe ali. Então, e faltou a fé, a partir daquilo eles aprenderam. E agora para nós uma reflexão importante sobre a ação da nossa fé no passe, como ela é importante e decisiva. Agora voltamos ao decisiva. A fé é um fator do nosso pensamento e que é decisiva para a doação dos princípios curadores que estão passando por nós, porque de lá vem puro, a energia vem purinha. Para que essa energia flua naturalmente, aí vem a fé, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa vontade. No livro Pensamento e Vida, aqui ele vai falar um pouco depois mais sobre a fé, mais para frente, mas nós vamos adiantar que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca um capítulo sobre a fé. Se eu não me engano, é o capítulo 6. E ele, no exemplo sobre a fé, didaticamente, apresenta-nos que um experimento de uma lente de aumento, de uma lupa, na presença do Sol. Quando colocamos uma lente convergente na presença de um Sol ali, o que acontece com os raios? Emmanuel diz, os raios se convergem para um ponto. Muito bem. Assim, ele diz, com outras palavras, é o Sol imenso da criação, do nosso Pai, o amor, o bem superior, e em nós, a lente é a fé. A nossa fé funciona como algo que converge o bem maior em um ponto. Essa propriedade de convergir os raios do bem ocorre em nós a partir desse comando da fé. Ou seja, a fé funciona como essa lente convergente das energias espirituais superiores. Então, com essa explicação de Emmanuel, unindo com o que ele diz aqui, faz sentido. A fé, ela é convergente, ela converge o bem em nós para que se desenvolva aquele bem, se materialize aquele bem naquela intenção e naquela vontade que está sendo solicitado, está sendo aplicado. No Evangelho, nós aprendemos que a fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar a si mesmo. A fé divina e a fé humana. Então a gente nota que a participação da vontade que ele põe aqui, não é à toa. Não é à toa a boa vontade junta. Porque quando os Espíritos nos esclarecem sobre a fé, no Evangelho, a fé divina e a fé humana, a fé é a vontade de querer. Então, quando nós temos a vontade firme e a certeza de que o bem vai ocorrer naquele tratamento, a autoconfiança, a segurança íntima, dá a nós melhor condição de ter uma ligação firme com os espíritos amigos e transmitir a energia do passe. Entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral, afirma o Hilário, né? Não, o André Luiz. Há pessoas tão bem dotadas de força magnética, mas despreocupadas com a parte moral. Sim, refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André,
que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar. Aí Hilário afirma, essas pessoas podem curar também. Sim, pode curar, mas acidentalmente quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam da fonte de energia, aqui está uma coisa importante, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para as desmoralizações de si mesmos. Guiados tão somente pela vaidade, nesses trabalhos de cura, ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações, que não vem à baila comentar. Então aqui é um comentário sobre o fato de que muitas pessoas também têm força magnética. A cura pode ocorrer? Até pode, só que são casos raros, quando o enfermo é um credor de assistência espiritual imediata, quando é necessário acontecer. No entanto, grande parte, quando utiliza-se essa força magnética apoiado na própria vaidade ou na ambição inferior, como a gente percebe em muitos casos que apresentam na TV e tantos outros, de toda sorte, que não existe a presença, que existe a presença da vaidade ou da ambição inferior, a conexão com entidades menos felizes ocorre. E aí ele vai dizendo que acabam, inclusive, sendo vampirizados, muitos deles, por essas entidades, e entrando em aflitivos processos de obsessão. Tá? Então eles estabelecem uma diferença entre um trabalho de passe, que existe uma conexão com a espiritualidade superior, pautada na fé, na humildade, na boa vontade, com o caso de ser a pessoa ter uma força mental, mas se apoiar na vaidade e na ambição inferior, na ambição de receber algo e tudo. Então a conexão espiritual sabemos que é diferente, só que a consequência é muito complicada também nesses casos. Então Hilário diz, para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Então eles apresentam para nós de novo o amor, a humildade e a fé como um canalizador do poder divino. Entretanto, para um esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? E aí sobre o estudo, será que vão precisar de pessoas que tenham um conhecimento elevadíssimo para esse trabalho? Aí Aulus é bastante delicado como ele apresenta esse assunto. Ele fala que importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. A ausência de estudo é parada. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado. Aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sob a invocação do passe. Então, da prece. Então, nesse caso, ele coloca sim, que a ausência de estudo significa estagnação. Só que para realizar
nós temos aqui como recurso importante nosso, que é buscar pela solidariedade, a prece, a pureza de coração, mas ele não dispensa o estudo. Coloque que a importância do estudo. E toda oração filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Então não basta termos só o conhecimento, é muito importante que nós busquemos desenvolver essa respeitabilidade moral, a limpeza dos sentimentos que a gente tem. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano superior. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, que ele faz a diferença do hipnotismo espetacular, né, de espetáculos, com o gabinete de cura, em que os médiums transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então é interessante que ele coloca que sem a presunção de doá-los de si mesmos. Temos o sentimento de que nós estamos transmitindo a energia que nem é nossa, que ela flui. Nesse clima de humildade e amor, o amparo divino, ele vai ser imediato. Obsidiados com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam. Então eles percebiam que quando as pessoas sentavam, elas entravam acompanhadas. No momento que os médiuns irradiavam, né, sobre a região cortical, depressa ocorria o desligamento das entidades. Elas ficavam ao lado, à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Então elas eram separadas naquele instante, esperando se ligar novamente à pessoa. Para muitas delas ali, elas voltavam e se conectavam de novo, depois que elas saíam da sala. Isso foi algo curioso, porque outros enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não penetravam o corpo físico. Então aí eles começam a falar sobre o médium passivo, sobre a pessoa quando recebe o passe, né? Depois eu passo essa parte aqui. E aí o Aulus e o Conrado eles são questionados: por que está acontecendo isso? Algumas pessoas recebem o passe e a energia não está entrando. Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. A confiança de quem? Do pessoal que estava recebendo o passe naquele momento. E aí ele continua: será então indispensável a fé para que registrem o socorro de quem estão necessitando? Ah, sim. Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Quando sentamos para receber um passe, é necessário a nossa fé. Com essa fé, nós criamos uma certa tensão favorável que em nosso campo mental nós vibramos uma energia que torna receptivo a energia do passe. Essa tensão favorável
A palavra tensão. Todos nós já ficamos tensos em algum momento da vida, em alguma situação. A tensão favorável ou tensão pacífica, vamos ver se está aqui, se é a próxima. Aqui. Essa tensão favorável, em mecanismos da mediunidade, a gente encontra como tensão pacífica. Tensão pacífica, que é quando irradiamos ondas médias. Em que situações? Em virtude de reflexão ou oração natural, os campos do pensamento exprimir-se-ão em ondas de comprimento médio. Então, nesse caso, ocorre uma tensão pacífica em nós. Nós entramos em um estado de prece. Durante o passe, nós irradiamos ondas médias ou mais sutis que tornam a nós mais receptivos ao passe. Então a atitude de tomar passe, ela não é passiva. Ela também, para que ocorra a absorção, como eles se referiram antes, não há como negar a necessidade da fé, de durante o passe estar com o pensamento elevado também. Eu vou voltar um pouco aqui. Em Mecanismos, do capítulo 22, André Luiz diz que o médium passista necessitará de vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Ele coloca um exemplo de que um aluno de enfermagem, ele necessita realizar a asepsia no local que ele vai desenvolver o trabalho, a asepsia do local. Da mesma maneira, nós, médiuns passistas, necessitamos da higiene espiritual. Eis porque se lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas. Então, esses hábitos nobres, no nosso cotidiano, vão influenciar no nosso trabalho de passe como médiuns. Os nossos hábitos e atividades no lar, no trabalho ou em qualquer outro ambiente são os recursos de higiene da nossa alma que também influenciam no nosso trabalho de passe. Com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes. De vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina produzindo luz. Aí ele coloca que a nossa cultura, né, nosso preparo como médiuns passistas, ela é importante, o estudo, porque vai nos dar recursos psicológicos, vão facilitar a nossa recepção das ordens e avisos dos instrutores espirituais, só que ao lado da cultura, dos estudos, é necessário a parte moral para consolidar a influência. Então as duas asas, a sabedoria e o amor ou o sentimento, as duas devem caminhar juntos. Saber a técnica do passe, a ciência do passe e simultaneamente a parte moral, que é isso que vai influenciar muito forte o tratamento dos enfermos. Agora a gente passa um pouco para frente aqui. Voltando ao paciente, à pessoa que recebe o passe. Em Mecanismos é colocado... Opa, peraí. Aqui. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente
as ordens recebidas. O que vai acontecer? No momento em que estamos recebendo o passe e nos concentramos com uma oração interna, íntima, com a vontade acionada e aceitando receber, a nossa mente, ela estabelece um comando nas células do nosso próprio organismo, potencializando a recepção da energia do passe nas regiões dos nossos órgãos que estão necessitando dessa energia. Então o passe ele é um trabalho em que ocorre a participação do médium passista e nossa como médiuns receptores, porque todos somos médiuns. Então a atitude receptiva no passe, ou seja, a vontade do paciente, ela também é um fator decisivo para que a energia do passe atue nas células. Em resumo, ele coloca um pouco antes aqui, que o nosso sistema sanguíneo, sistema circulatório, é responsável pelo carregamento dessas energias durante o passe, espalhando elas para todas as regiões do corpo, principalmente aquelas no corpo espiritual e no corpo físico, onde necessita de maior energia para a cura de determinadas enfermidades. Então aí eles afirmam que a atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos o arrimo. Então, uma atitude de segurança íntima, a nossa reverência ao passe, o respeito, são fatores indispensáveis para todos nós quando recebemos o passe. A confiança também é um outro fator. E aqui a gente finaliza que ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento, de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através das várias funções do sangue. Então o sangue vai ser o transmissor dessa energia. Então, nós finalizamos aqui. Na próxima semana, a gente dá continuidade. Uma boa noite a todos.